Um extraordinário dia para você, para mim, para nós. Como aplicar a instrução certa no ciclo certo. 7 ciclos da sua vida. Para cada ciclo da sua vida, você vai ter que aprender a aplicar uma instrução certa, fechou? Como aplicar essas instruções na sua vida? Então bora fazer um excepcional dia, bora pra cima, uma semana memorável está iniciando aí. E é isso aí, bora compartilhar essa live. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas aqui. Vocês estão bem ou não? Bora compartilhar essa live. 7 ciclos da vida. Para cada ciclo da sua vida, você vai precisar de uma instrução nova. Para cada ciclo, você vai precisar... Para cada fase da sua vida, você vai precisar de pessoas novas. Acredite em mim. Para cada fase, você vai precisar de pessoas novas. Para cada fase da sua vida, você vai precisar de pessoas novas, instruções novas nessa nova fase. É isso que eu quero te ensinar aqui hoje. Que você tem que entender que ninguém nasce sabendo nada e você precisa se adaptar, buscar a instrução, e isso está na palavra. Há tempo para todas as coisas, há tempo para você colher, há tempo para você chorar. Então há tempo para todas as coisas. O que eu quero trazer aqui para você hoje é o nível de consciência para você aprender qual o nível que você está. Porque qual que é o problema? O problema é que muitas pessoas, elas requerem resultados, muitas pessoas requerem muitas coisas quando ela está no ciclo de aprender, quando ela está no ciclo de servir, quando ela está no ciclo de oportunidades. E não é assim. Se você seguir o ciclo certinho, ser fiel a esse ciclo, você vai prosperar. Não tem jeito. E já pra gente começar essa live aqui, eu me peguei nesse tempo... Bom dia, Sérgio, meu amigo. Eu me peguei nesse tempo, nessa maldita da comparação. Presta atenção, às vezes você já parou e já fez essa comparação. Comecei a me comparar com muitas pessoas. Teve um dia que eu acordei, eu estava muito chateado. E eu fiquei muito ingrato. Fiquei irado, fiquei muito estressado, a palavra certa. Eu acordei com esse sentimento do nada, assim, acordei e veio o sentimento, estado emocional. Eu falei assim, cara, não faz sentido eu estar sentindo isso aqui. Não faz sentido isso aqui estar aqui. Eu acabei de acordar, por que eu já estou acordando? Por que eu já estou levantando com esse sentimento de ingratidão? Presta atenção, porque às vezes você já passou por isso. E aí eu comecei a rastrear esse sentimento de ingratidão e de onde estava vindo. E aí, quando eu comecei a rastrear, achei a causa. Qual que era a maldita raiz dessa ingratidão, dessa doideira, dessa ira, desse estresse? Comparação. Muitas vezes nós nos comparamos com outras pessoas que já estão num nível muito elevado do que nós. Dificilmente a gente se comparar com pessoas que estão inferior a nós, com pessoas que estão lá no começo da sua carreira, com pessoas que estão lá no começo da sua história. Muito difícil a gente se comparar. E aí eu comecei a me comparar com várias pessoas que começou junto comigo, que eu conheci no decorrer da história. Então, por exemplo, o Pablo Marçal, por exemplo, o Matheus Ribeiro, pessoas que já estavam. E essa maldita da comparação, sempre quando você vai se comparar com outras pessoas, você sempre se compara com pessoas que estão um nível muito maior que você. E isso é uma maldição. Se você ficar nessa pegada de querer se comparar com outras pessoas, você vai querer paralisar
o mover da sua vida. Você vai querer paralisar muitas coisas que você já está fazendo. Só que o que você tem que entender? E aí, Rodolfo? O que acontece? O que você tem que entender a partir de hoje? Você tem que entender que você não precisa se comparar a nada e a nem ninguém. Você é único. É isso que você tem que entender. Você é único. Então, todas as vezes que vier esse sentimento de comparação, você tem que falar, não, eu sou único, para que eu vou me comparar? E aí, eu me peguei nesse dia, acordei ingrato, irado, estressado e comecei a rastrear e vi que eu estava me comparando com pessoas que estavam num nível muito acima que eu. E eu falei, não faz sentido. Não faz sentido eu vir essa comparação, eu estar com esse sentimento. Não faz sentido. Aí eu comecei a rastrear de onde estava vindo e por que eu estava me rastreando. Por que eu estava tendo esse sentimento de ingratidão. E aí, gente, o que acontece? O que eu percebi? Eu percebi o seguinte, aí eu conversei com a minha esposa, falei, cara, eu tô com um sentimento aqui, assim, pá. Ela falou, cara, faz o seguinte, faz perguntas. Faz o seguinte, começa a se comparar, já que você quer se compara com os amigos seus que começaram junto com você lá em Volta Redonda, numa comunidade no Rio de Janeiro. Aí eu falei, não, velho, que miséria, hein? Por quê? Porque muitos amigos meus que ficaram lá em Volta Redonda, muitos já morreram, muitos já estão presos, muitos eu nem sei onde eles andam. E aí, quando eu comecei a comparar eu com os amigos meus, eu comecei a ver que a minha vida é boa. Eu comecei a ver o tanto que eu prosperei, o tanto que eu cresci. Mas quando eu comparava a minha vida com os caras grandes, com os caras top, só que é o seguinte, qual que é o problema? O problema é que eu comparei o resultado deles com o meu resultado, mas eu não comparei o processo, eu não comparei os ciclos que eles já viveram, eu não comparei o tempo que eles têm já de pegada, tempo que eles têm de estrada. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é exatamente isso. Nós queremos nos comparar ao resultado das pessoas, mas nós não queremos nos comparar com os processos, com os ciclos. E é exatamente que eu vou falar isso para você aqui hoje, sobre os 7 ciclos da vida. Tudo tem um ciclo. Tem um ciclo para começar, tem um ciclo para finalizar. E aí, quando a gente se compara com o resultado das pessoas, nós não estamos nos comparando com os processos, com o tempo que ela tem de voo, com o repertório, com todos os estudos que elas já estudaram. E isso é injusto. Agora, faz uma comparação de quem que era você há 10 anos atrás e quem é você hoje. Só você, sem ninguém. Fala assim, cara, 10 anos atrás eu morava numa rua, lá no Padre Jorge, numa comunidade periférica, no Rio de Janeiro, e hoje eu moro em Vila Velha, na Praia da Costa. Calma aí, então, eu prosperei. Só que qual que é o problema? O problema é que a gente quer se comparar a Pablo Marçal, a Wendel Carvalho. Não faz sentido nenhum. Mas você tem que aprender ao quê? A rastrear esse sentimento. Depois, é o que eu quero te ensinar aqui hoje sobre os 7 ciclos. Por quê? Qual que é o problema? Você tem que saber qual que é o ciclo que você está vivendo, qual que é a fase. Porque para cada fase que você está vivendo, você tem uma instrução. Então, por exemplo, o primeiro ano é o ano do aprendizado, é o ano de aprender, é o ano de você buscar instrução, não é o ano de você querer colheita, não é o ano de você querer esbanjar, é o ano de você aprender. Qual que é a fase da sua vida que você está no primeiro ano? Por exemplo, na minha vida, eu estou no primeiro ano de ser pai de menino, de ser pai do José. E, gente, você tá doido? É totalmente diferente de ser pai da Aurora, de menina. Eu achei, não, já sou pai, mano, eu vou fluir. Ixi, você tá doido? Não faz sentido nenhum. E eu tô no primeiro ano de ser pai de homem, do José. E tá sendo muito mais desafiador do que a Aurora. Por quê? Com a Aurora eu já tô no 4º ano, já tô no 3º ano. E com o José eu tô no primeiro, então eu tô tendo que buscar instrução nova, eu tô tendo que ter mais paciência, porque agora tem 2, eu tô tendo que entender que agora eu estou aprendendo a ser pai de menino, porque cada filho é único.
Lembra que eu falei da comparação, que você não precisa se comparar com ninguém porque você é único? Então, cada filho é único, cada filho tem uma perspectiva, tem um jeito, uma personalidade. E eu, tipo assim, nesse primeiro ano com José, eu estou passando um sanhaço, porque eu estou aprendendo. Então, muitas coisas na sua vida hoje, você está aprendendo, você não nasceu sabendo. Então, qual que é a área da sua vida hoje que você está aprendendo? Casamento, negócios, finanças, empresa, aí você tem que entender, nesse primeiro ano eu vou aprender. Você não vai ter resultado, você não vai ter colheita, você só vai aprender, você só vai buscar instrução. Só que as pessoas querem um resultado no primeiro ano. Não faz sentido você querer resultado no primeiro ano, porque o primeiro ano é um ano do aprendizado, é o ano de você buscar instruções, é o ano de você se movimentar, é o ano de você fazer perguntas. Então não faz sentido a gente querer. E aí lá em Eclesiastes 7:8 diz assim, ó, olha o que Eclesiastes 7:8, faz sentido o que eu estou falando aqui? Faz sentido? Olha o que Eclesiastes fala, ó, melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que você tem que entender? Melhor o fim. O começo pode ser difícil. O começo ninguém está vendo. O começo você vai estar sozinho. No começo, às vezes nem o seu marido, nem a sua esposa vai te ajudar, mas é o começo. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo como é ser casado, como... E aí, o que eu vejo aqui, quando, por exemplo, na criação de filhos? A maioria das pessoas, elas têm muito medo de ser mãe, de ser pai, de não ter filho, né? Só que é o primeiro ano. Você vai errar como mãe. Você vai errar como pai. Assim como emprego, empresas, tudo que é novo, você tem medo, porque você vai ter que aprender. Tudo que você vai se desafiar, você vai ter que aprender. Só que melhor é o fim. Porque aí, o que acontece? Você vai ter que conectar com novas pessoas, você vai ter que se movimentar. Mas se você tiver a instrução certa, o que eu quero trazer para você aqui hoje? O que eu quero trazer? Eu quero trazer que você tenha consciência de qual ano você está vivendo. Então, por exemplo, Richard, eu estou no meu primeiro ano de casamento. É o ano que você vai buscar instrução para o seu casamento. Estou no meu primeiro ano de casamento. Então você vai ler livros, você vai ler a palavra, você vai comprar mentoria, você vai comprar curso, vai ler junto, vai orar junto. Você tem que buscar instrução no primeiro ano, que é o ano do aprendizado. Você não nasceu casado. São duas pessoas pensando diferente. Richard, eu estou no primeiro ano dos meus negócios, das minhas vendas, dos meus produtos. No meu caso, eu estou no meu primeiro ano fazendo as mentorias empresariais. Eu estou aprendendo muita coisa. Então eu estou comprando curso, eu estou comprando mentoria, eu compro livro, eu leio uma coisa aqui, eu leio uma coisa ali e vou movimentando e faço perguntas. Qual que é o problema? O primeiro ano é o ano do aprendizado, só que você tem que aprender a fazer perguntas. Eu não sei, mas tem pessoas que já passaram por aqui, então eu vou fazer pergunta, porque eu fazendo a pergunta eu antecipo, eu abrevio o tempo. É isso que você tem que aprender. Então eu não sei qual que é a fase que você está na sua vida hoje, no seu casamento, nos seus negócios, emocionalmente. E aí o grande X da questão aqui é o seguinte: quando você tem consciência que você está no nível, que você está no primeiro ciclo, no primeiro ano, que é o ano do aprendizado, você começa a ficar assim, cara, então tá, aqui eu vou só aprender. Eu não preciso ter resultados extraordinários. Eu não preciso ter uma colheita agora assim extraordinária. Eu só preciso aprender coisas novas todos os dias. Eu só preciso me movimentar todos os dias, me fazer perguntas todos os dias. Eu não vou ficar rico no primeiro ano. Só que por isso que eu trouxe esses 7 ciclos, porque o 7 é o número da perfeição. E aí quanto você consegue, quanto você cumpre esses 7 anos, ali arrisca, não tem como você não prosperar. Não tem como, é bíblico, é princípios, é um ciclo que se inicia e é um ciclo que se encerra. Só que você tem que ter a consciência
que eu estou no meu primeiro ano e eu vou aprender, eu vou errar, eu vou ter medo. Muitas pessoas têm medo, do novo, medo de aprender coisas novas, medo de prosperar. Como assim medo de prosperar? Não faz sentido. Você já prosperou? Você já está rico? Não, então, moço, vai ficar primeiro, depois você sente medo. Não faz sentido nenhum. Você já, eu tenho medo de viajar para a Europa. Como assim você já foi lá? Não, então não faz sentido nenhum você falar que tem medo de ir para a Europa, sendo que você nunca foi lá. Não faz sentido. Então, esses 7 ciclos aqui, o primeiro ano é o ano do aprendizado, é o ano onde você vai aprender. O segundo ano, gente, é o ano do serviço. O ano do serviço. E aqui é onde muitas pessoas se paralisam. Por quê? A pessoa passa o primeiro ano fazendo, aprendendo, buscando instrução, fazendo perguntas. Só que aí continua sendo o ano do serviço e aprendendo. Por quê? Você vai pegar o que você aprendeu no primeiro ano e vai aplicar no segundo. E é um ano, sim, desafiador. Muitas pessoas param no ano do serviço, por quê? Porque elas acham que no primeiro ano elas já podem, já conseguiram tudo, já chegaram ao ápice. E no segundo ano elas param, elas não querem mais fazer nada. Não faz sentido nenhum. O segundo ano é o ano onde você vai colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você buscou de instrução, tudo aquilo que você buscou de informação, você vai começar a colocar em prática, vai começar a se movimentar em cima dos aprendizados. Então, eu estou no primeiro ano da criação com o José, do treinamento com o José, de buscar instrução, como treinar filhos homem. Então, ano que vem, ele já vai fazer 2 anos. Ele fazendo 2 anos, vai ser onde eu vou começar a validar, vou começar a testar tudo que eu aprendi com ele no primeiro ano. Ano que vem vai ser o segundo ano das mentorias empresariais. Olha como é que eu estou tendo consciência dessas coisas. E aí, o que acontece? Quando você não tem consciência disso, você começa a se tornar uma pessoa ingrata, você começa a se comparar, você começa a falar, cadê os frutos? Eu estou fazendo, estou trabalhando, mas não chega a minha hora, chega a hora de todo mundo. Não faz sentido, você tem que continuar ali, aplicando o que você aprendeu, aplicando tudo aquilo que você aprendeu. E aí, vou ler a palavra para você aqui, ó. Lá em Salmos 126, olha só o que está escrito: aquele que vai adiante e chora, carregando sementes, olha só, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvidas com regozijo, trazendo seus melhores amigos. Olha que top, gente. Trazendo seus melhores consigo. Presta atenção. É isso que você tem que entender. O que você tem que entender aqui hoje é sobre isso. O segundo ano é o ano que você vai aprender. É o ano que você vai servir de acordo com o que você ali aprendeu, de acordo com as suas instruções. Então, qual a instrução que te falta hoje? Qual a instrução que está te faltando para você aprender? Rich, mas eu comecei a estudar ainda não estou vendo fruto. Não, é o ano do fruto. É o ano de você trabalhar, porque você passou um ano buscando informação. Você passou um ano buscando instrução. Agora você tem que começar a aplicar aquilo que você aprendeu. O segundo ano é o ano do serviço. E você aqui, ó, primeiro você penou para aprender, agora você vai pensar para produzir. É o ano do trabalho. Então você passou o primeiro ano regaçando, estudando, buscando instrução, você penou para buscar aquilo. Só que o segundo ano é o ano de você ainda continuar na pegada, não deixa a energia cair. Qual que é o problema de muitas pessoas? Elas deixam a energia cair no segundo ano. Por quê? Poxa, eu já busquei muita instrução, já busquei muita informação. E no segundo ano que eu acho que eu vou ter o resultado, eu vou ter que continuar ainda trabalhando, eu vou ter que continuar ainda servindo, eu vou ter que continuar ainda aprimorando essas instruções que eu tenho. É aí que muitas pessoas param, é aí que muitas pessoas desistem, gente. E não parem, continua, vai até o fim. Melhor é o fim do que o começo das coisas. Por que muitas empresas quebram no país? Por que muitas pessoas começam a empreender, param, no segundo ano quebram?
Por quê? No segundo ano ela já quer estar tirando folga. No segundo ano a pessoa já quer viajar para os Estados Unidos. Segundo ano ela... E aqui eu não estou falando... Aqui é independente de patrimônio, independente de empresa. É o ano que você vai comer farinha com aquilo. É o ano que você vai focar. Por quê? É o ano do serviço. É o ano da prática. Qual que é o maior problema das pessoas hoje? Elas aprendem uma coisa aqui e não vão lá e praticam. Elas aprendem alguma coisinha que hoje elas não vão lá e fazem a tarefa. Pensa para mim aqui, o tanto de coisa que você já comprou, tanto de curso, tanto de mentoria que você já fez. Você colocou tudo em prática? Fala a verdade. Não precisa responder para mim não, só pensa aí. O tanto de livro que você ia ler e não leu, o tanto de instrução que você comprou em mentoria, você viu em live, que você comprou curso que está aí parado e você não fez nada com isso. E aí, você vai lá, estuda um pouquinho só e aplica um pouquinho só e você já quer ter resultado assim extraordinário. Você já quer sabotar os processos. Você já quer inverter o ciclo. Não faz sentido nenhum. Então, o segundo ano é o ano do trabalho. Trabalho árduo. Por quê? No segundo ano você já começa a ter um pouco de segurança. Você começa já a ter um pouco de segurança daquilo que você está fazendo. Então, dentro do método e-mail, eu estou no meu primeiro ano, a gente já vai para a 7ª turma. E aí, ano que vem vai ser o ano de continuar sendo trabalhoso. Porque esse ano é o ano do aprendizado. É um ano onde a gente está aprendendo a fazer dinâmicas. É um ano onde a gente está aprendendo a validar o método, trazer instrução para o método, ver o que o pessoal está gostando. E aí, ano que vem a gente vai aperfeiçoar, mas vai continuar fazendo o quê? Pau na máquina. Continuar trabalhando, continuar servindo. Então, não faz sentido. E continua com medo. Só que o que a gente faz? Faz a gestão do medo. A gente faz a gestão do medo. Porque o medo não pode parar. Você busca a instrução. Primeiro ano é o ano do aprendizado. Segundo ano é o ano do serviço. Você busca a instrução e vai continuando fazendo. Continuando se aperfeiçoando. Então, eu vejo muitas pessoas começando a trabalhar com marketing e para. Eu já tenho 4 anos que eu trabalho com marketing. Eu e a Gabriela. 4 anos ali, trabalhando, servindo, gestão de rede social, branding, faz um tráfego pago aqui, um tráfego pago ali, ensina aqui, faz uma mentoria. É o 4º ano. E olha que se a gente pegasse isso e comesse isso com farinha mesmo, falar, não, vamos nos dedicar a fazer isso aqui, um lançamento nosso, a gente tinha estourado a tampa. Então, hoje você está tendo a oportunidade de aprender qual é o ano que você está no seu casamento. Fala para mim. Ah, Richard, eu tenho 17 anos de casado. Richard, eu tenho 14. Richard, eu tenho 7, eu tenho 2. Comece a anotar essas datas, que é importante. O que me trouxe paz no dia que eu acordei com esse sentimento de comparação, com esse sentimento de competitividade, de ingratidão, de raiva. O que me trouxe paz foi isso aqui, ó. Eu falei, calma aí, deixa eu começar a fazer umas contas aqui. Eu tô no ano tal dos meus negócios, do meu casamento, eu tô no ano tal que eu cheguei aqui no Espírito Santo, em 2018, então vai fazer 4 anos, 5 anos, eu comecei a trazer a consciência, porque eu queria resultados que ainda não é o tempo de ter resultado. Não é o tempo, é o tempo de perseverar, que é o meu caso, eu vou te falar isso mais pra frente. O 3º ano, 3º ciclo. Então a gente já falou do primeiro ano, que é o ano do aprendizado. Já falamos do 2º ano, que é o ano do serviço, que você vai aplicar tudo aquilo que você aprendeu no primeiro, você vai aplicar no 2º. E o 3º ano é o ano do reconhecimento, que é o ano da aliança. O 3º ano é onde você vai começar a fazer aliança com outras pessoas. Isso para mim foi assim, foi a virada de chave. Presta atenção. Eu cheguei no Espírito Santo, fiquei andando sozinho, buscando instrução. Aí no 2º ano eu passei de novo, aplicando, movimentando, que aí estourou os QGR, pá. O 3º ano foi o ano que é esse ano, por exemplo,
com o Murilo, com a Larissa, com os amigos que a gente já fez amizade, são pessoas que estão conectadas a nós 3 anos, já vai fazer 3 anos que a gente está conectado com a família do Murilo. Então são pessoas que a gente já tem uma aliança com eles. E nessa fase aqui do reconhecimento, da aliança, é a fase que você vai começar a conectar com pessoas. Se essa pessoa passou 3 anos junto com você ali, perseverando, conectando, essa é uma pessoa de aliança. Óbvio que você tem que conectar e ver princípios, ver valores, você tem que passar pelas pressões com essa pessoa, mas esse é o tempo da aliança. E aí, por exemplo, dentro dos seus negócios, esse é o tempo do reconhecimento, porque o 3º ano é o ano do reconhecimento, é o ano da aliança. Então, primeiro você aprende, depois você aplica, depois você começa a ser reconhecido. E junto com esse reconhecimento vem as alianças. É o 3º ano, é o 3º ciclo. Gente, não tem como burlar isso. Isso é um ciclo poderoso, é um princípio que o próprio Deus criou. E aqui nesse 3º ano, nesse ciclo, é onde muitas pessoas falham. É onde muitas pessoas paralisam. Porque a maioria dos brasileiros são carentes. E aí o que eles fazem? Conhece uma pessoa que hoje, amanhã já abre o coração. Conhece uma pessoa que tem um dia, no outro dia já fala de problemas do casamento, problemas de finança, começa a falar a vida íntima. Não faz sentido nenhum. Por isso que muitas pessoas são frustradas com relacionamento, com amizades. Por quê? Ao invés de você esperar o tempo certo, ao invés, por exemplo, eu dei o exemplo aqui do Murilo e da Larissa. Por exemplo, eu dei aqui o exemplo do Murilo e da Larissa. Hoje nós somos amigos de aliança. Então hoje ele liga para mim, eu ligo para ele, pra gente chorar junto, pra gente orar junto, pra gente falar, mano, para um tempo aí, ora por mim. A gente passou Natal junto, passou o Dia dos Pais junto. Por quê? Nós construímos essa aliança. Eu conheci eles em 2019. Então passamos 2019, 2020, 2021, 2022. Não, conheci eles em finalzinho de 2019. 2020, 2021, 2022, 2023. Então já tem 4 anos que nós estamos conectados. Tem 4 anos que a gente já está ali, aliançado. Fizemos eventos juntos. Fizemos várias coisas juntos, aonde eu fui conhecendo o coração dele, aonde ele foi conhecendo o meu coração, aonde a gente foi validando, aonde a gente foi testando. É isso que você tem que aprender a fazer. Ah, mas você quer ser meu amigo? Bora, vamos andar junto. E foi o que Jesus fez. Jesus começou o ministério dele aos 30 anos. Nos períodos de 3 anos, ele morreu aos 33. No período de 3 anos, ele conseguiu testar e validar os discípulos. Ele conseguiu ter aliança com os discípulos. Por quê? Com 3 anos, você consegue estabelecer uma aliança com a pessoa. Você consegue reconhecer, de fato, o que aquela pessoa faz, o que ela carrega, qual que é o coração dela, se realmente, por quê, gente? Qual que é o problema? Muitas pessoas, elas chegam para nós e elas querem vender uma imagem que às vezes não é aquilo mesmo de coração. Então, você quer conhecer uma pessoa para fazer aliança com ela, passa por uma pressão com ela. Então tem muitas pessoas que vêm andar com a gente, bora, vamos comer 1 quilo de sal junto. Bora, vamos comer 1 quilo de sal e vamos passar por umas pressões. Por quê? É no meio da pressão que você conhece as pessoas. É no dia mal que você conhece a pessoa. Então, teve vários momentos que eu, Murilo, entrava em treta quando a gente ia fazer os eventos. Vários momentos que a gente dava choque. Só que isso veio trazendo musculatura para o nosso crescimento. Isso veio trazendo maturidade para o nosso relacionamento. E hoje eu tenho paz de abrir negócio, fazer sociedade com ele. Porque nesse período de 3, 4 anos, eu consegui descobrir quem que é o Murilo.
descobrir quem que de fato ele era. Então, o terceiro ano é o ano da aliança, é o ano do reconhecimento, é onde você vai começar a se tornar conhecido pelo que você faz, pelo que você entrega, qual que é a sua especialidade. Então você estudou, você serviu, no terceiro ano você vai começar a se tornar uma pessoa conhecida, renomada, onde as pessoas vão conectar com você. Ah, então eu vou conectar com fulano porque eu sei o que ele carrega, eu sei o que ele fala, eu sei o que ele entrega, eu sei do serviço dele. É isso que você tem que entender. Então, por exemplo, às vezes você hoje está empreendendo e é o primeiro ano que você está empreendendo. É o primeiro ano que você está empreendendo nessa área. Você tem que buscar instrução. Então, como melhorar o meu produto, como vender mais, como escalar, como eu posso ter uma capa, como eu posso ter uma embalagem melhor. É o primeiro ano, você tem que aprender mesmo. O segundo ano eu vou botar pressão, melhorar, entregar mais, trabalhar 12, 10, 15 horas por dia. É isso, é o ano do serviço. Só que o terceiro ano já começa a melhorar. As pessoas vão começar a reconhecer você. Então, por exemplo, tem várias pessoas hoje que me ligam para fazer marketing. Tem várias pessoas que me ligam para aprender a vender, porque eu já estou no terceiro ano. Já estou no quarto ano já, na verdade, do marketing, do digital. Já estou no quarto ano. Então, é o ano onde as pessoas já começam a me reconhecer. É o ano onde as pessoas já começam a ligar, pedir referência, porque eu já passei dessa fase. Já tenho alguns clientes validados. E esses próprios clientes me indicam. Você tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência. Porque senão você paralisa. Você ainda não vê o resultado. Os frutos, gente, você vai ver no decorrer da caminhada. Só que o fruto top mesmo que eu vou te falar aqui no final, você vai ver só lá no 7º ciclo. É isso que você tem que entender. Há tempo para todas as coisas. E dentro de cada ciclo você vai precisar da instrução, do modo, de pessoas, de movimentos certos. Senão você fica estagnado. Entra ano e sai ano. Tem pessoas que vivem no mesmo ciclo vicioso automático. Entra ano e sai ano. Tem pessoas que vivem com a mesma história. Mais um ano está indo embora. Daqui a pouco acaba o mês de agosto. E tem gente que fez a mesma coisa. Ficou prometendo. Não, segunda-feira eu começo. Não, agora eu vou fazer. Não, vou começar, Richard. Respeita os ciclos. Começa a respeitar os ciclos. Então, no dia que eu acordei mal, grilado, no dia que eu acordei assim, indignado, no dia que eu acordei insatisfeito, ingrato, eu comecei a rastrear isso. Falei, por que eu estou com esse sentimento? Por que eu estou com um sentimento de ingratidão? Aí eu fui ver que era comparação. E aí, qual que é o time que eu peguei? A maioria das pessoas hoje que eu conecto, eu, a Gabriela, minha família, são pessoas que têm uma idade já um pouco avançada. Então, por exemplo, eu me comparava com o senhor Antônio, que mora no Lagoa Boulevard, é um brother, é um amigo nosso, é uma família que está perto de nós. Só que não faz sentido eu me comparar com ele, porque ele tem uma idade muito diferente da minha. O problema da comparação é isso, porque você sempre vai se comparar para cima, você nunca se compara para baixo. Então não faz sentido você se comparar com pessoas que já têm uma idade avançada do que a sua, que já tem um resultado do que o seu, se você ainda não estudou, se você ainda não buscou aprendizado, se você ainda não serviu, se ainda você não buscou alianças, reconhecimento, se ainda você não respeitou esses 7 ciclos, não faz sentido. Se compare com pessoas que iniciou o ponto de partida. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu peguei o ponto de partida. Qual que é o seu ponto de partida perto dessas pessoas? Tem pessoas que teve famílias estruturadas. Tem pessoas que teve lares, teve pai, teve mãe, teve investimento, teve acolhimento, teve amor, teve carinho, teve treinamento. Eu não tive essas coisas. Às vezes nem você. Então não faz sentido você requerer resultados, querer essa comparação de coisas que você ainda não teve, de coisas que você não teve esse treinamento, essa direção. Se compare
com ponto de partida. Aí eu fui, Gabriela me deu uma palavra, eu fui me comparar com os amigos meus da escola. Aí, aonde eles estão hoje? Ah, não. Aí você começa a falar, poxa, eu tô bem melhor. Poderia estar morto hoje, né? Morava lá. Poxa, eu tô bem melhor, tenho 2 filhos e uma família. E aí Deus vai trazendo paz. Só que aí Deus falou comigo o seguinte, para de se comparar, porque você é único. Não tem ninguém igual a você. Pare de se comparar resultados, porque todos estão num ciclo diferente. Todos estão numa missão diferente. E aí eu respirei fundo. Então, esse ano, terceiro ano, é o ano da aliança, é o ano do reconhecimento. E você tem que fazer isso. Você tem que se movimentar. Você tem que conectar com as pessoas certas. Você precisa de fazer alianças com pessoas, amigos íntimos. Você precisa dessas pessoas na sua vida. Lembra que eu falei de Jesus? Jesus precisou dos discípulos. Ele precisou. E com 3 anos de ministério, ele iniciou aos 30 e encerrou aos 33. Com os 3 anos de ministério, ele conseguiu validar a aliança dos discípulos. Ele conseguiu ver quem eram realmente os discípulos. Com todas as altas e baixas dos discípulos, os discípulos criaram e tiveram uma aliança com ele. É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. O 4º ano é o 4º ano da oportunidade. Aí começa a melhorar as coisas aqui, que é o meu caso. Não, eu passei do 4º ano. Por exemplo, o ano passado, aqui no Espírito Santo, foi o meu 4º ano. Então, eu cheguei 19, 20, 21, 22, 23. O ano passado foi o ano da oportunidade. Então, foi o ano onde eu comprei meu carro, foi o ano onde eu conectei com muita gente, foi o ano de assumir os líderes do QGR, foi o ano onde eu comecei a trabalhar no marketing político e conectei com muita política, foi o ano de realmente, foi o ano da oportunidade. Vou te dar um outro exemplo. A gente sempre quer melhorar de vida, né? Você quer melhorar de vida, quer prosperar para dar uma vida boa para sua família. E o ano, eu passei 4 anos, gente, 4 anos pesquisando sobre carro, querendo comprar carro, querendo financiar carro e sempre batia na tecla, sempre dava errado. Eu passei 4 anos ligando e tentava financiar carro e tentava tirar carteira de crédito. E eu falei, tá, beleza, na hora que for vir, parei de gastar energia com aquilo e foquei nas outras coisas. Foquei em aprender, foquei em servir e foquei em conectar com as pessoas e fazer aliança. Tirei o foco do carro e foquei nessas coisas. No 4º ano, que foi o ano passado, surgiu a oportunidade de eu comprar um carro. Gente, não é mágica, é ciclo. Não é mágica, é ciclo. É só você obedecer. É só você obedecer. Então, 1º ano, servi. Cheguei no Espírito Santo, comecei a servir. Comecei a aprender, na verdade. Comecei a aprender como o povo se comporta, quem é esse povo, o que eles gostam, o que eles não gostam. Comecei a buscar instrução no digital, comecei a comprar curso. 2º ano, comecei a servir. 3º ano, fui fazer aliança com o Murilo, com a Larissa, com outras pessoas. 4º ano foi o ano da oportunidade. Foi onde eu fui conectar com gente de Barataízes, fui conectar com gente de Venda Nova e fui conectando com gente. Esse é o ano da oportunidade. Em Lucas 11, depois você lê lá em Lucas 11, 13, do 6 ao 9. O ano da oportunidade é onde você vai começar a se movimentar com aliança, com aprendizado, com essas coisas. Por que algumas pessoas na área financeira em pouco tempo evoluem mais? Por quê? Porque você só vê o resultado delas. Quem disse que eles evoluem um pouco mais? Se você viu como eles começaram, quantas noites eles ficaram sem dormir? A gente só vê o resultado. É o seguinte, a gente só vê o palco das pessoas, a gente não vê o camarim. A gente só vê os frutos, mas a gente não vê a raiz.
Esse é o problema. Então a gente olha para o Pablo, olha para o Marcos Paulo, igual você trouxe aqui, Nésio, a gente olha e você fala, não, mas calma aí, poxa, esses caras cresceu, mas para de olhar para o palco e começa a olhar o camarim. Quanto tempo esses caras já não estão servindo? Quanto tempo esses caras já não estão plantando, igual o bambu chinês? Você cresce para baixo. Quanto tempo esses caras já não estão se movimentando? Lembra dos 7 ciclos? Então, quem não me diz que eles já não, primeiro, buscaram instrução? Então, Richard, pode acontecer da pessoa estourar e prosperar e crescer, igual você trouxe aqui o Marcos Paulo? Pode, mas você tem que buscar instrução. Você não vai passar da instrução, você tem que ter instrução. Depois, você tem que começar a servir, serviço. Eu posso te trazer aqui na vida do Marcos Paulo e na vida do Pablo Marçal, mesma coisa. Posso trazer para você aqui. Por quê? Primeiro eles buscaram instrução, foram aprender. Depois eles buscaram o quê? Servir. Depois eles buscaram fazer aliança entre eles. Depois eles buscaram oportunidade, mudaram. E aqui, deixa eu te falar. Você olha hoje para o Pablo Marçal e para o Marcos Paulo, nós olhamos e não tem muito tempo que esses caras explodiu, não. Tem 4 anos, 3 anos que esses caras explodiu. Se você olhar há 4 anos atrás, eu vou falar para você, eu tive aula com o Pablo em 2016, 2017, até 2018, eu estava conectado com ele em Goiânia. Ele era um pé rachado. Agora, 2019, 20, 21, 22, 23, 5 anos que ele está estourado. Presta atenção, 5 anos que ele está estourado. Primeiro ano, ele buscou instrução para aquilo. Ele já estava em movimento. Antes dele estourar no digital, ele já estava em movimento. Ele já dava aula para nós. Ele já estava prosperando. Ele já fazia o IP. Esse é o problema. O problema da comparação, que eu comecei falando para vocês aqui, que a gente sempre se compara para cima, não se compara para baixo. Então você vê o cara hoje é milionário, tem família, tem vários negócios, mas você não vê o ponto de partida dele. Você não vê o que ele já buscou de instrução, o que ele já comprou de informação. Depois você não vê o tanto que ele já serviu. Depois você não vê o tanto das alianças que ele fez. E aí entra o quê? As oportunidades. E aqui há uma coisa, oportunidades, algumas vão chegar para você, mas outras você cria. Algumas oportunidades você cria. Sabe por quê? Porque você está em movimento. Porque você sabe ser intencional. Você já tem alianças. Algumas oportunidades você vai ter que provocar o mundo espiritual. Você vai ter que ir atrás dela. Opa, eu vou nesse evento porque fulano vai estar lá e eu quero me conectar com ele. Eu vou lá nesse evento porque eu vou conectar com esse cara e esse cara vai me ajudar a conectar com o outro. Você tem que ser intencional. Mas você tem que buscar as oportunidades. Entendeu? Não tem problema. Pode fazer perguntas. Mas o que você tem que ter consciência é isso. Não compare o palco dos outros com o camarim que ainda nós não vivemos. Não compare. O cara tá no palco, mas vê o tempo que ele ficou nos bastidores. Vê o tempo que ele está servindo nos bastidores. Vê o tempo que ele está buscando instrução. Então, esses 7 ciclos aqui é exatamente para isso. Para você evitar a comparação. Para você ter consciência de onde você está, do que você está fazendo. E esse ano da oportunidade aqui, ó, é o ano que você começa a frutificar. É o ano onde você começa já a ver os resultados de algumas coisas. É o ano onde você for aprovado naquilo que você está fazendo, você já começa a respirar. Por quê? E aqui entra o 5º ano, que é o ano que hoje eu estou aqui no Espírito Santo. E o 5º ano é o ano da perseverança. É o ano da definição. Então, por exemplo, o 5º ano que eu estou aqui no Espírito Santo é onde eu vou perseverar. Eu cheguei aqui e tem 5 anos que eu moro aqui. E tem 5 anos que eu faço a mesma coisa. Tem 5 anos que eu trabalho na livraria, que eu trabalho com rastreamento,
que eu não trabalho com digital, não tem 5 anos, tem apenas 3, vai para o 4º ano. O que você tem que entender? Você tem que ter consciência aqui, ó, que nesse 4º ano, que nesse 5º ano é o ano da perseverança. Você tem que persistir em tudo que você está fazendo. Aqui muitas pessoas falham. Aqui muitas pessoas paralisam. Por quê? Você está 5 anos fazendo a mesma coisa. 5 anos no seu casamento. 5 anos buscando instrução, servindo, fazendo aliança, criando oportunidade. Só que no ano que você não vai fazer nada, vai ser só perseverar, só acreditar, só repetir o que você fez. Aqui muitas pessoas desistem. No ano da perseverança, da definição, de repetir o que você fez. Pare de querer as coisas da noite para o dia. Eu estava conversando com o Murilo ontem. Eu falei, Murilo, sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que as pessoas que é bem sucedida na vida não são pessoas multitalentosas. Não são pessoas... Hoje a gente vê, né, a pessoa multibilionária, multitalentosa, fala bem, mas elas não começaram assim. Elas não começaram assim. E aí, eu falei com o Murilo o seguinte, sabe o que eu comecei a perceber, Murilo? Eu percebi o seguinte, as pessoas que têm sucesso são pessoas que têm disciplina e constância. Essa é a palavra. Para mim hoje, o que define o sucesso é disciplina e perseverança. Todas as pessoas que você for ver, que hoje são bem-sucedidas financeiramente, família, são pessoas que foram disciplinadas e perseveraram. Elas não começaram grandes, não começaram assim, cheias do espírito, não começaram multitalentosas. O Álvaro entrou aqui na live. O Álvaro é um cara que eu tenho me espelhado, porque é um cara perseverante. Dia e noite, ele traz conteúdo, faz live, bota a cara, movimenta. É questão de tempo para esse cara estourar. É questão de tempo para esse cara prosperar. Questão de tempo. Porque não adianta você ter habilidade, talento, dons espirituais, se você não tiver o quê? Se você não tiver disciplina e perseverança até aquilo dar o fruto certo. Esse aqui é o grande X da questão. Se você tiver disciplina, perseverança e continuar, acreditar e fazer o mesmo, um pouquinho de cada dia. Não tive grandes resultados, mas melhorei. Não tive grandes resultados, mas melhorei. Essa é a chave do sucesso. A chave do sucesso está no hábito ainda que você não criou, acredite em mim. E o hábito pode ser uma disciplina, se você ter constância. Então, esse ano aqui, ó, é o ano da repetição, é o ano da perseverança. O 6º ano é o ano do exponencial. Aqui é o ano onde você vai colher os frutos. Ano que vem eu entro no ano da bênção, no ano do exponencial. Eu não vejo a hora de chegar esse ano, que eu vou viver o ano do exponencial. Aqui é o ano onde você vai desfrutar. É o ano que você vai colher tudo que você plantou nesses 5 anos. Então, recapitulando. 1º ano, o ano do aprendizado. 2º ano, o ano do serviço. 3º ano, o ano da aliança. 4º ano, o ano da oportunidade. 5º ano é o ano de você perseverar. Não tem como você fugir disso. É um ciclo, é uma cadeia que você vai crescendo de glória em glória todo dia, todo ano. E esse ano aqui, ó, é o ano da bênção tríplice. É o ano que definimos a nossa conquista. É o ano onde você vai definir tudo aquilo que você plantou para trás. A batalha agora está definida, conquistada, isso agora te pertence. Lá em Levítico 25, 18 ao 21, anota aí. Eu não consigo agora falar para você ler aqui, porque já tem outras coisas aqui, mas o que você tem que entender? Chegou o ano. O 6º ano é o ano onde você vai viver a bênção tríplice.
É o ano onde você vai viver o exponencial. Você veio crescendo, veio prosperando, veio servindo, veio fazendo aliança. E aqui nesse ano é o ano onde você vai estourar a tampa. É o ano onde você vai crescer poderosamente, cheio do Espírito, cheio da vida de Deus. É isso que você tem que entender. É isso. E no 7º ano é o ano do descanso. Aqui é o ano do descanso. E aí, por que eu falei sobre os 7 ciclos? Porque o número 7 é o número da perfeição. Então, se você olhar biblicamente, tem 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas, 7 camadas da identidade. 7. Então, tem várias coisas que apontam para o 7. É isso que eu quero que você entenda hoje. Aprenda a viver o ciclo. E o 6º e o 7º ano aqui é o ano do descanso. É o ano onde você vai olhar para trás e você vai ver tudo. Por que o 7, Richard, é o ano do descanso? Porque o 7 é o ano que Deus criou todas as coisas, criou o homem no 6º e no 7º ele descansou. Presta atenção aqui para a gente finalizar essa live. Deus criou todas as coisas em 6 dias. Cada dia desse representa um ciclo. Para cada dia da criação de Deus representa um ciclo. E no 7º ano, no 7º dia de Deus, ele descansou, porque foi a criação do homem. Ele cria o homem no 6º dia e descansa no 7º. É isso que eu quero que você entenda. O que eu quero que você entenda aqui hoje, que você tem que ter consciência de qual fase você está, em qual ano você está. A gente fez 21 dias de live e trouxemos várias instruções. Eu fui trazendo aqui para você várias instruções, mas por que eu quis fazer essa live aqui hoje? Nesse horário, com essa pegada. Porque eu quero que você pegue essa live aqui hoje e anote tudo que eu escrevi. Porque no ano do seu casamento, no ano dos seus negócios, da sua empresa, da sua vida emocional, é o ano que você tem que anotar. Foi uma experiência que eu tive nesses dias. Quando eu tive essa comparação. Eu tive que vir aqui, pegar e anotar esses anos. Em qual ano que eu estou nessa área? Então eu, Richard, estou no ano da perseverança, da definição. Eu não posso, não é opção eu voltar para trás. Muitas vezes dá vontade de desistir, muitas vezes dá vontade de se comparar, mas não é opção. Então pega essa live, escreva a live. Qual ano você está? O ano do descanso é o ano onde você vai desfrutar de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você trabalhou, serviu, fez alianças, buscou instrução, criou oportunidade, perseverou. Quando chega no 7º ano, você tem que descansar. O próprio Deus, o povo de Israel trabalhava 6 anos e no 7º ano o povo de Israel desfrutava. Teve um tempo que isso era tão sério que o povo de Israel começou a trabalhar, que Deus permitiu que o povo de Israel fosse para o cativeiro de Babilônia. Se você fizer a conta, é chocante. Eles ficaram presos no cativeiro de Babilônia porque eles não respeitaram o ciclo. E lá no cativeiro de Babilônia, eles ficaram presos para respeitar esse ciclo de 7 anos. Então, o que eu quero que você entenda aqui hoje, e pegue essa live, escreva tudo. Qual ciclo você está hoje na área do seu casamento? Qual ciclo, às vezes você começou a empreender agora. Então, nessa área do empreendedorismo, é o primeiro ano, você vai ter que buscar o aprendizado. Você vai ter que buscar a instrução. Como melhorar o meu produto, como fazer uma embalagem mais chamativa, como aperfeiçoar. Você vai ter que buscar instrução nessa área de suas empresas. E ano que vem você vai começar a servir melhor, melhorar, vai começar a movimentar, vai começar a trazer novos clientes, vai começar a escalar isso.
sei lá, tudo é ciclo. Área do aprendizado, Amanda, perfeito. Então entenda que esse ano você não vai ficar rica. Esse ano você não vai ficar multimilionária. Você vai aprender. Então, compre livro, compre mentoria, busque por pessoas que estão princípios. Richard, pode acontecer de estourar a tampa? Pode acontecer. Que aí já entra o Kairos e o Cronos de Deus. Quando você entra no Cronos de Deus, é outra coisa. Quando você entra no Kairos de Deus, é outra coisa. Pode acontecer, mas acredite em mim, quando você vive esses ciclos, você vai prosperar. Não tem como você não prosperar. Não tem como você ficar assim, estagnado. Se você respeitar cada ciclo, se você ter consciência em cada ciclo. Então, Amanda, primeiro ano do aprendizado. Busque aprender mais e melhor todos os dias. Para cada área da sua vida, você tem que fazer isso, entendeu? Desenvolvimento familiar. Então busque. Não espere uma mudança radical. Não, só busca a instrução e começa a aplicar. E aí ano que vem, que é o segundo ano, o ano do serviço, começa a servir com essa instrução. Depois que você começar a servir, vai ser o ano da aliança, onde Jesus precisou de 3 anos para fazer aliança com os discípulos. Depois desse período de aliança, vai ser o ano da oportunidade. O ano da perseverança depois, o ano do exponencial, depois o ano do descanso. Então, pega essa live hoje, escreva qual ano você está na sua área, na sua vida. E acredite em mim, é a palavra de Deus, não é minha palavra. Você vai prosperar, você vai crescer. Não tem como você não prosperar. Eu estou vivendo isso na prática. Às vezes nós nos comparamos, às vezes nós ficamos ansiosos, às vezes a gente quer resultado. Não foque no resultado, foque no processo. Não foque no resultado, foque no processo. Desfrute do processo. Creia no processo, que todos os dias, fazendo um pouquinho melhor, todos os dias. A parada é o seguinte, gente, o sucesso é você ser melhor um pouquinho, todos os dias. 1% melhor todos os dias. Eu já hoje ganhei o dia 1% melhor, porque eu vim aqui, transbordei para vocês, acordei cedo, fiz uma live, servi vocês. Então, hoje eu já estou 1% melhor do que ontem. É isso que vocês têm que entender. Não é eu fazer uma live aqui agora e fazer doideira e amanhã não fazer nada. É 1% todos os dias. Fechou? E aí, como é que vai funcionar? A gente vai ter live todos os dias. A gente vai ter live segunda, quarta e sexta, 6h33 da manhã. Por quê 6h33? Porque Mateus 6,33 está escrito assim, ó: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, segunda, quarta e sexta eu tenho um compromisso, tenho um encontro com você para fazer uma live, para trazer coisas espirituais, para trazer coisas do alto para você. Fechou? Tamo junto. Faça um excepcional dia, faça uma excepcional semana, que o Senhor possa te conduzir em passos verdejantes, que o Senhor possa te conduzir debaixo das asas do Altíssimo, que você possa ter sabedoria na sua casa, que você possa ter sabedoria na sua família, que o Senhor possa colocar no seu coração coisas novas, que o Senhor Jesus possa te colocar debaixo das asas do Altíssimo e te levar para lugares extraordinários. O Senhor tem planos perfeitos para mim, para você, para nossa família. Que nós possamos crescer em sabedoria, estatura e graça. Então, que essa semana você possa ter uma semana em paz, em descanso, com crescimento, com prosperidade, com propósito. Eu quero declarar isso na sua semana. Essa semana você vai viver coisas extraordinárias, coisas assim memoráveis que você jamais imaginou na sua vida. Fechou? Tamo junto.
Beijo no seu coração, se sinta amado aí por mim, pela minha família, e vai cuidar da sua vida, vai prosperar e vamos com tudo. Vai lá na live, compartilha. Quarta-feira a gente tem um outro encontro aqui, 6h33, porque está lá um drive. A gente vai buscar primeiro o reino. Fechou? Tamo junto, gente. É nóis.